Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor, que tenhamos vontade de dedicar-nos a lhe agradar cada vez mais, conhecer e praticar seus estatutos. É a minha petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 6, Caminhando na Direção Certa. O texto base encontra-se em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Esdras é citado como um escriba hábil na lei de Moisés e tem a tarefa primordial de ensiná-la aos que não a conheciam. Esdras 7, versículo 25. Dentre as suas características, deveria sobressair a de um homem intérprete da palavra de Deus, professor daqueles que procuram conhecer a lei, cumprir e vivê-la, e só então ensinar. Eu e você, crentes em Jesus, fomos chamados por Cristo para esta missão. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Vejamos, então, 3 elementos importantes na vida desse homem de Deus para somar na vida daqueles que vivem o grande desafio de recomeçar na direção certa. Tópico 1. A disposição de conhecer a vontade de Deus. Vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar a experiências místicas que satisfazem o ego humano. A corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas tem substituído o examinar meticuloso da revelação divina. Estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. Esdras sabia que a verdade estava na Escritura. A Bíblia precisava ser trazida para o lugar que lhe pertencia. Apenas era necessário um homem com o coração disposto a ser ensinado junto com seu povo. Então, Esdras parte da Babilônia, rumo a Jerusalém, carregando não apenas sua bagagem de viagem, mas um coração disposto. Como um estudioso e exímio conhecedor das Escrituras, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Então, ele dispôs o seu coração para conhecer o querer de Deus. Precisamos dessa disposição também. Precisamos valorizar a palavra. Precisamos viver experiências profundas com o soberano Deus, através da leitura e o estudo da sua palavra, para assim também contagiar os outros. Conduzir pessoas até a vontade de Deus só será possível se a Bíblia for conduzindo-nos. Só é possível chegar a Deus se o conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos sua voz. Esse trecho aqui é muito interessante porque fala realmente da necessidade, né, que nós temos, né, da importância que é você conhecer a palavra de Deus, porque nós só podemos conhecer a Deus se nós ouvirmos a sua voz. E Deus, ele fala conosco através das Escrituras, né? Nos tempos atuais, não há nenhum registro, não há algum relato verídico que Deus fala diretamente conosco, né? Esse período de falar, né, que ele falava e era através de um profeta, ficou lá no Antigo Testamento. Então, hoje,
ele fala conosco através das Escrituras. Então, para a gente poder conhecer mais, para poder entender, né? Que não adianta só eu ler a Escritura, eu preciso ler, mas eu também preciso compreender e, mais além, eu preciso praticar. Mas para mim fazer tudo isso, eu não posso pegar a minha Bíblia e deixar na minha casa fechada como um enfeite, ou abrir essa Bíblia apenas no momento que eu estou dentro da igreja na hora do culto. Ler a palavra do Senhor precisa ser uma rotina, né? Que você cria na sua vida. É a fonte de alimentação, é uma das fontes de alimentação do seu espírito. É você ler a palavra de Deus. Outra fonte é você orar, né? Então é preciso você fazer essas coisas que eu estou dizendo aqui. É preciso que você leia, é preciso que você ore. É importante também que você jejue, porque quando você faz o jejum, você faz essa oferta, né, para Deus, né? Você oferta a Deus algo que você não vai fazer durante algum tempo, ou que você não vai comer durante algum tempo. Isso é uma oferta que você está dando a Ele, né? De você anular esse seu desejo. Você está anulando esse seu desejo em favor a Deus. E quando você faz isso, isso é para mudar o seu coração, para quebrantar o seu coração, né? Não pense que é porque você vai conseguir mudar a Deus. Deus é imutável, né? Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo um plano já traçado. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Então, quando a gente faz a questão do jejum, é para que nós possamos mudar a nossa natureza, essa natureza pecaminosa. Então, a intenção é essa. E ler a palavra é uma das formas de eu alimentar o meu espírito. Eu vou deixar aqui com vocês uma frase do pregador Timothy Dwight, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. Então, que nós possamos fazer uso dessa janela, né, para que nós possamos realmente olhar para a eternidade, né, e conhecer cada vez mais o nosso Senhor. Tópico 2. A habilidade de transmitir a vontade de Deus. O versículo 6 do capítulo 7 do livro de Esdras fala dele como um homem entendido e conhecedor da palavra, hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor. Esdras 7, versículo 6. Além de sacerdote, Esdras era escriba, tinha recebido uma autoridade governamental, um cargo como secretário designado para executar algumas funções de confiança, como, por exemplo, fazer o controle e alistamento de contingente. Também era um revisor literário e o que já foi falado anteriormente, fazia cópias de textos sagrados. Leiam Esdras capítulo 7, versículos 11, 14 e 25 e Neemias capítulo 8. Esdras estabeleceu estratégias, orientado pelo Senhor, para levantar uma comunidade empobrecida cultural, social e espiritualmente. Ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias. Esdras identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das Escrituras Sagradas. E, com alegria, vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu seus conselhos. A habilidade em transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável de melhores estratégias e principalmente de vivermos inteiramente debaixo da mão do Senhor. Esdras, capítulo 7, versículo 9 e 28. A missão de Esdras não era nada fácil, como também a nossa realidade hoje. Lembremo-nos das palavras desse homem de Deus. Assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me. Confiemos.
dependamos do Senhor. Ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer, a sua palavra. Em Salmos, capítulo 37, versículo 5, aconselha a todos nós a fazer o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, é uma promessa, né? Vamos deixar na mão do Senhor, coloca a nossa vida na mão dele. Coloca e confia nele que ele vai nos ajudar, ele vai nos guiar, ele vai mostrar a direção, né, que nós precisamos seguir, né, como que nós podemos resolver determinadas situações. Se for uma situação que não tenha, né, solução, ele é fiel e poderoso para solucionar por nós, porque para ele não há impossível, só para o homem, né? Mas para ele tudo é possível, né? Então a gente precisa confiar no Senhor, depositar todas as nossas debilidades nele, que ele nos aconselhe e nos ajude. Tópico 3. O caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. O livro de Esdras nos apresenta este personagem como alguém que vivia o que pregava. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos. Porém, não era apenas isso. Esdras era um conhecedor e um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida e ministério de Esdras apontou para Deus e sua vontade. Ele falava e discursava bem, mas sua intenção não era atrair atenção para si mesmo, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Assim aconteceu. Todos em volta conseguiam enxergar Deus nele. O seu discurso e o seu caráter estavam afinados. Quando olhamos o ministério do Senhor Jesus, podemos ver a mesma atitude que até hoje nos ensina. Mesmo sendo Deus, apontava sempre os olhos da humanidade para o Pai Celestial. As palavras de Jesus eram cativantes, multidões o seguiam maravilhadas. Porém, a cada passo, a cada milagre, o Pai era glorificado. Vivemos tempos difíceis. Os púlpitos têm relativizado os ensinamentos bíblicos para agradar os ouvintes. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Às vezes, há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus se distancia cada vez mais e a nossa influência se torna tóxica e contrária ao querer do nosso Criador. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. E só vamos conseguir isso através da renovação da nossa mente. E assim iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Precisamos, com urgência, que os Esdras desta geração se levantem com ousadia. Que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Conclusão. Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus, mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, fez toda a diferença na sua trajetória. A boa mão de Deus abre portas para a propagação da sua palavra. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras 7, versículo 6.
A boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Encorajei-me. Esdras 7, versículo 28. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual, se estivermos em Deus e Deus em nós. Se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então desfrutaremos dos efeitos de vivermos no centro do querer do Senhor. Se permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Em Isaías 55, versículo 10 e 11, fala sobre o propósito da palavra do Senhor, né? E o poder que ela tem. E diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, isso é o Senhor falando, né? Tudo que sai da boca, né, do Senhor, a palavra que ele deixou, que ele falou, né, ela vai cumprir o propósito para qual Deus a enviou, né? Para qual Deus a planejou. Não vai voltar vazia. Ela vai produzir frutos, que foi o exemplo que ele deu da chuva e da neve que descem dos céus e regam a terra, né? E faz brotar e florescer e produzir semente. Então, isso está dizendo que vai produzir semente, vai produzir frutos. Assim é o propósito da palavra de Deus. E nós, como servos do Senhor, usados por Ele, né, para falar da sua palavra, para fazer o ID, estamos contribuindo para esse plantio, né, da palavra de Deus, para ajudar a semear essa semente que pode ser colhida, né, pode gerar frutos e ser colhido mais à frente, às vezes nem é por nós mesmos, mas por outras pessoas, né, mas pode vir a florescer, pode vir a dar frutos. E o nosso trabalho aqui é justamente ajudar nessa seara, a trabalhar, a levar esse ID para todos aqueles que não conhecem, que ainda estão aprisionados aí no pecado, né? Vivendo presos, porque o pecado aprisiona a cada um e nós somos libertos através de Jesus Cristo, né? Essa foi, queridos, a lição de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que o Senhor os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau.